seja bem-vindo a mais um programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Programa apresentado por mim, Theo Oliveira, e com a participação de Sidney Fernandes. Olá, Sidney, seja bem-vindo. Olá, caros amigos, telespectadores. É com muito prazer que estamos de volta, mais uma vez, ao programa Despertar. E vamos hoje tratar de mais um assunto interessante no que diz respeito à doutrina espírita, à espiritualidade e à nossa vida no geral, principalmente aqui na matéria. Mais um artigo de Sidney Fernandes, por título Insondáveis Caminhos da Cura. E eu começo perguntando, Sidney, de onde se originam as doenças? Somente de lesões orgânicas? Bem, Theo, esse assunto é realmente muito importante. Se há uma coisa que incomoda o homem, é a dor. E as dores geralmente vêm das deficiências, das carências ou das doenças. E a tese materialista é esta, a de que as lesões orgânicas produzem doenças. E as doenças produzem as dores. Mas, segundo exames desenvolvidos por cientistas que reportam-se a estudos centenários em torno da dor, da doença, do problema do ser, do destino, começa-se a cogitar da existência de outras causas para as doenças orgânicas. Parece que o fato de a medicina não encontrar respostas para algumas doenças, que têm todos os sintomas de uma doença normal, mas são realizados exames, radiografias, tomografias, e não se acha nada no indivíduo. Nenhuma lesão, nenhuma causa orgânica. Então, obriga a análise humana a cogitar da existência de outras causas, que não sejam apenas as causas materiais para as doenças materiais. Então, eu responderia para você que as doenças podem e realmente originam-se de lesões orgânicas, mas podem surgir também por influência espiritual, ou por ambas. Ou pode surgir de algum problema do passado, uma espécie assim de marca em nossa alma, que ela não aparece nos órgãos físicos, mas efetivamente acabam sendo a causa para as doenças, para os problemas materiais. Na verdade, seja por lesão orgânica, seja por lesões de vidas anteriores, seja por influência espiritual, ou por todas elas reunidas, pode acontecer, inclusive, que elas estejam atreladas umas às outras com os mesmos sintomas, embora de causas diferentes. Sidney, antes da nossa próxima pergunta, ainda dentro da sua resposta, isso responde um pouco também daquela situação onde as pessoas vão ao médico, fazem exames, elas sentem o mal, elas sentem a dor, elas sentem o problema, mas não se acusa nos meios convencionais de se procurar o problema no corpo da pessoa? Eu citei rapidamente essa possibilidade, e num outro programa nós já citamos isso. São as doenças aparentemente sem causas. E os médicos acabam concluindo que seja um problema psíquico, ou, unindo as duas palavras, psicossomático, isto é, a mente influenciando o corpo. Esse termo nem é muito mais usado na atual medicina, mas é uma maneira de eu, vamos dizer assim, expressar a sua colocação. Há realmente doenças que surgem da mente, e futuramente vou trazer um caso aqui para darmos publicidade aos nossos telespectadores. Há casos
em que não há doença espiritual, não há doença, não há problema de obsessão, de aproximação de espíritos inferiores, não há causa orgânica, os exames não acusam nenhuma irregularidade no físico e mesmo assim a pessoa apresenta sintomas. Realmente você tem razão. Há situações semelhantes a essa também. Sidney, no seu artigo você fala sobre Marilda. O que aconteceu com Marilda? Bem, é um caso um pouquinho longo. Se você me permitir, você poderia fazer um breve intervalo aí, e aí nós, no próximo bloco, a gente começa a contar o caso de Marilda, porque senão nós vamos ter que começar e dar uma paradinha para depois dar sequência à narrativa. Você está acompanhando o programa Despertar. Esse programa ele é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e você sempre nos acompanha aqui toda semana, comigo, com o Sidney ou com outros convidados. Como o Sidney disse, a gente vai para um breve apoio cultural, nosso primeiro de hoje, e na volta o Sidney vai contar para nós o caso de Marilda, pois estamos tratando do artigo de Sidney Fernandes, Os Insondáveis Caminhos da Cura. Não saia daí que a gente volta já já. Hoje eu estou aqui para te fazer um convite diferente. Isso mesmo. Não, hoje eu não vou convidar você para deixar a sua pergunta para o nosso Pinga Fogo, ou não vou te avisar que nós temos mais um reencontro daqui a pouquinho. Hoje eu vou fazer um pedido diferente, como eu já falei. O nosso pedido de hoje é para que você visite o canal do Sidney no YouTube. Isso mesmo, visite no YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Se você não sabia, você fica sabendo agora. E você que já sabe, vai usar também a minha dica. Visite o canal do Sidney e conheça alguns dos programas que nós já temos por lá. Falando sobre livros, programas Pinga Fogo antigos, programas Pinga Fogo recentes, programas Reencontro e tudo mais. Só que nós precisamos de mais pessoas se inscrevendo no nosso canal. E por isso eu estou aqui, convidando você para visitar o nosso canal e se inscrever. Porque quanto mais inscritos nós temos, nós conseguimos mais ferramentas do YouTube para poder usar o canal de uma forma mais abrangente. Isso mesmo, poderemos fazer lives, poderemos colocar vídeos com programas de maior duração e, claro, poderemos alcançar muito mais pessoas. Então o convite que eu faço é, visite o YouTube, pesquise Sidney Fernandes, escritor espírita, ou clique no link abaixo desse vídeo e você vai encontrar o canal do Sidney e vai se inscrever. E claro, vai nos ajudar não só a nós, mas também a doutrina espírita a chegar a muito mais pessoas. Desde já eu te agradeço e a gente se encontra no canal do Sidney lá no YouTube. Sidney Fernandes, escritor espírita. A doutrina espírita agradece. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, tratando do artigo de Sidney Fernandes, Os Insondáveis Caminhos da Cura. E antes do nosso primeiro bloco de apoio cultural, eu havia feito uma pergunta para o Sidney e ele disse que ela é um tanto quanto extensa, é uma pergunta densa, é uma resposta densa, né? E eu volto a perguntar ao Sidney. Sidney, você cita, né, o caso de Marilda no seu artigo. Gostaria que você trouxesse para nós, para que pudéssemos ter o conhecimento aí sobre o que você abordou do caso dela dentro do seu artigo. Em primeiro lugar, Theo, eu quero dizer a você e aos nossos telespectadores que o caso de Marilda é verídico. Nós, naturalmente, trocamos os nomes, as circunstâncias, para evitar a identificação, mas Marilda sofria desmaios. Diziam os antigos, os pais, quando ficar moça, vai passar. Não passou. E fizeram eletroencefalogramas, tratamentos neurológicos, apontaram para a prescrição de medicamentos anticonvulsivos que atenuaram, mas não curaram as crises epiléticas de Marilda. E durante as descargas das células nervosas, Marilda tinha visões, transes e uma espécie de alucinação. Ela via cenas que não gostava de lembrar após os desmaios, tamanho o horror que lhe causavam, Theo. Sidney, e parece que aconteciam coisas mais graves com a Marilda,
ou essas situações que você citou aí eram mesmo essas coisas? Tinha coisas piores que aconteciam com ela durante os ataques, Sidney? Quando ocorriam os ataques, Marilda perdia os sentidos, não se mexia, não falava, enfim, desligava-se. E às vezes, quando a queda era abrupta, ela se feria. Mesmo quando ela foi para a universidade, é uma menina de muito valor, mesmo sofrendo esses problemas e causando preocupação aos colegas, ela foi para a universidade. E os desfalecimentos continuaram. As colegas mais próximos acudiam. Quantas vezes não foram chamar um dos médicos que dava aula na mesma faculdade em busca de socorro? Enfim, Marilda sofria muito com essas situações. Imagine você, Theo, uma jovem, uma moça aí de 18, 20 anos de idade, passando por situações vexatórias como essa. Sidney, a gente, com a nossa visão mais espiritualizada de certas situações, nós que seguimos a doutrina espírita e procuramos entender um pouco mais a fundo o ajudar as pessoas. Nessa situação de Marilda, ela ficou desamparada, Sidney, ou alguém apareceu para ajudá-la? Muita gente aconselhava um médico, um remédio, tratamentos, mas você sabe, Theo, em relação a determinados problemas, somente quem tem um certo conhecimento, uma certa vivência dos remédios que a espiritualidade pode nos oferecer, somente essas pessoas é que podem fazer alguma sugestão para ajudar essa pessoa, uma pessoa na situação de Marilda. E não quer dizer que essa pessoa tenha a chave para todos os problemas, mas apareceu uma boa samaritana, colega de classe de Marilda, Lucila, uma alma boa, condoída da situação difícil da amiga, e num dos momentos em que Marilda estava com plena lucidez, ela com jeitinho foi lá para complementar as terapias medicamentosas a que ela estava se submetendo, isto é, a primeira coisa que a Lucila falou, olha, não deixe de tomar os remédios, não deixe o tratamento médico, que é o que nós fazemos no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. As pessoas que vêm em busca de auxílio, principalmente do nosso TDM, que é o tratamento da depressão através do magnetismo, a maioria das pessoas que vêm em busca de socorro no centro espírita, elas não são espíritas. E elas não são convidadas a serem espíritas. Não há o proselitismo. E uma das primeiras coisas que bateu em Marilda foi exatamente o medo de que essa moça, declaradamente espírita, pudesse estar querendo levá-la para convertê-la à sua religião. Então, frequentadora do centro espírita, acreditava que o auxílio espiritual pudesse ajudar a amiga, Theo. Sidney, muitas pessoas ainda hoje, isso já foi um pouco mais complicado, né? Veem a doutrina espírita de uma maneira assim com um certo receio. A família de Marilda aceitou de bom grado o tratamento espírita? Como foi essa situação, Sidney? Theo, você me fez até lembrar de uma procissão que existia em Bauru e quem coordenava essa procissão é um padre muito amigo meu e que também depois tornou-se bispo. Não é o bispo Risse, não, amigo nosso aí, não. É um outro bispo. E ele, quando passava com a procissão em frente ao Centro Espírita Amor e Caridade, ele parava e fazia o sinal da cruz, olhando lá para dentro do centro e falava aquelas palavras: vade retro Satanás. E os acompanhantes da procissão, Theo, ficavam preocupados,
porque talvez o padre estivesse cutucando o demônio que poderia estar ali dentro com vara curta. E, na verdade, era apenas uma crença desse padre, numa época em que havia muita intolerância religiosa. Mas você tem razão. Até hoje ainda, algumas pessoas têm uma certa precaução por ignorância ou má fé de profitentes de outras religiões, falam que lá dentro do centro espírita está o diabo. O Lúcifer mora ali. Imagine você, então, a reação da família da Marilda e da própria Marilda. A família da Marilda relutou muito em aceitar o auxílio oferecido pela Lucila. Eles chegaram para a filha e disseram: olha, filha, toma cuidado que lá dentro essas tais terapias espirituais têm ligações com o diabo e podem até piorar as coisas. Mas o estado da Marilda permaneceu mesmo, com tendência para agravamento, e aí ela mesma tomou a iniciativa de, fracassados outros meios, todos os esforços por outros meios, ela tomou a iniciativa, os familiares cederam, e lá foi Marilda entrando num centro espírita em busca da ajuda dos espíritos, Theo. Eu, na minha primeira vez que eu adentrei um centro espírita, eu não me lembro o que eu esperava ali encontrar, já que eu fui de livre e espontânea vontade para conhecer como funcionava e até aceitei de bom grado e acabou se tornando uma coisa muito natural para mim. E a Marilda, Sidney, o que ela esperava encontrar no centro espírita? Bom, em primeiro lugar, ela viu que ali não havia cruzes, não havia imagens, não havia quadros, um ambiente despojado, limpo, iluminado, sem imagens, sem rituais. Enfim, assim que ela adentrou o ambiente, ela sentiu uma atmosfera de paz. Isso não é imaginação, Theo. Nós temos notícias de irmãos que acorrem ao centro espírita, e às vezes com problemas sérios de obsessão, e apenas pelo fato deles adentrarem no centro espírita, já sentem uma atmosfera mais agradável. Eles já se acalmam. E há casos, olha só, testemunhas de monitores, professores que ministram aulas, cursos aí no SEAC, pelo simples fato de a pessoa começar a cursar um dos cursos nossos, que atualmente são à distância, mas presenciais, já começaram a sentir alívio e as perturbações, as perseguições espirituais começam a ser controladas. Olha só, pelo simples fato de um indivíduo começar a cursar um dos nossos trabalhos aí de estudo, um dos períodos de estudo oferecidos às pessoas que querem saber mais sobre a doutrina espírita. A impressão até que dá, Theo, é de que alguns espíritos espantam o indivíduo para dentro do centro espírita para aprender mais. Então, dali, desse limão, surge a limonada, que é o esclarecimento, um domínio maior do equilíbrio das emoções da pessoa, ela tem condições de receber o passe magnético, começa a conhecer a doutrina através dos livros e das palestras, enfim, começa uma nova fase para a vida. Mas nada disso foi dito para Marilda exatamente para que ela não confundisse as coisas, achando que talvez estivesse ali, as pessoas estivessem querendo convertê-la para o espiritismo, o que não é verdade. Então, enquanto ela guardava a vez para passar pelo atendimento fraterno, ela estava ouvindo uma palestra que falava de Jesus, Deus e amor, uma menina inteligente, perguntou a si mesma: onde está o diabo? Até agora eu só estou achando coisas positivas, falando de Deus, de amor, de Jesus. Ora,
Isso também é dito na minha igreja. Então, esse foi o primeiro contato de Marilda ao adentrar no centro espírita, Theo. Sidney, como reagiu a Marilda? Porque quando você chega a um centro espírita, tem ali o atendimento fraterno, tem a entrevista, né? Como ela reagiu a essa primeira chegada dela no centro, Sidney? Bem, há alguns telespectadores que talvez tenham ligado o aparelho agora, ou mudaram para o canal agora. Vamos dar uma explicadinha rápida aí. Se trata de uma moça que não é espírita, mas ela, desde a infância, ela sofre desmaios, problemas neurológicos e casos assim que a medicina não sabe explicar a origem. Ela não tem problemas cerebrais, aqueles pacientes chamados de idiopáticos, viu, Theo? Em que não se sabe o porquê que o indivíduo está doente, porque o organismo físico está perfeito. E ela foi levada para um centro espírita pela sua amiga Lucila, e agora ela está prestes a passar por um trabalho de uma entrevista, a entrevista fraterna. Você poderia, por gentileza, repetir a pergunta, Theo? O que aconteceu, Sidney, com essa chegada da Marilda? A primeira chegada você já falou. Como ela recebeu a entrevista fraterna? Bem, quem a atendeu foi uma atendente muito experiente chamada Aurora. E ela ficou encantada com a entrevista. Uma simpática senhora que lhe fez algumas perguntas, tomou seus dados e, ao fim da conversa, a Aurora disse assim: minha filha, em casos mais corriqueiros, nós enviaríamos o seu nome para uma equipe de vibrações e você iria para casa e aguardaria as nossas notícias. Mas, para mim, o seu caso é mais urgente. Vamos colocar o seu nome em nossas reuniões mediúnicas para mobilizar uma ajuda mais específica a você. Olha só, Theo. Então, isso mostra que dentro dos centros espíritas bem orientados, existe um aparato de providências, de terapêuticas não convencionais. E continua a Aurora. Hoje, ao deitar-se, faça a sua oração habitual. Peça ajuda ao seu anjo de guarda. Estude e pratique o Evangelho de Jesus. Lucila, sua amiga, já está habituada com os nossos recursos e vai lhe dar algumas notícias nossas. Sidney, em seguida, claro que tem algumas dicas, algumas coisas a fazer. O que aconteceu em seguida com a Marilda? E já emendo outra pergunta, manifestou-se ali o espírito que a perseguia? Marilda estava esperando da parte da Aurora, a atendente do atendimento fraterno, esperava algum sermão de conversão para o espiritismo. Não, ela foi estimulada para retomar as suas atividades religiosas. Ora, minha filha, continue frequentando a sua igreja, continue orando. Ela saiu do centro espírita agradecida, acompanhada da amiga. Bom, o caso seguinte é que o nome da Marilda foi colocado numa reunião de um grupo mediúnico de desobsessão. E na primeira comunicação da noite, Theo, manifestou-se um espírito agressivo. Olha, vamos deixar bem claro o seguinte: é colocar apenas o nome da pessoa ali, eventualmente a sua idade, o seu endereço, mas não se dá mais detalhes, não se fornecem mais detalhes do paciente. O que começa a acontecer agora, as pessoas ali presentes não tinham conhecimento. E manifestou-se um espírito que disse ser responsável pelos ataques desferidos contra Marilda. Ué, mas por quê? Na minha mais recente encarnação, porque é um espírito desencarnado, ele está se referindo à mais recente vida que ele teve aqui na Terra. Fui apaixonado por ela e não fui correspondido. Além disso, o seu desprezo foi acompanhado de calúnias que acabou com a minha vida, esmagou meus familiares e me deixou na miséria, Theo. E o espírito terminou assim:
Eu estou apenas buscando justiça. É o que acontece na maioria dos casos, né, Sidney? Mas e aí, Sidney, qual foi o que os esclarecedores fizeram? Eles, como você sempre usa o termo, né, espantaram o obsessor? Bem, na verdade, isso não existe. O centro espírita bem orientado não espanta ninguém. Eles esclarecem, eles procuram curar, esclarecer, minimizar a dor do perseguidor. Porque em todo processo obsessivo, Theo, os dois estão errados. O obsessor, por não ter perdoado o seu antigo agressor. E o seu agressor, porque lá no passado agrediu o obsessor. Enfim, os dois são mais ou menos farinha do mesmo saco. Só que no caso de Marilda, uma pessoa que havia se melhorado, não era mais aquele verdugo do passado. Então, no começo do diálogo entre o esclarecedor e o obsessor, ele, a princípio, estava intransigente, mas o comunicante foi convencido de que estava acorrentado à sua vítima pelas suas correntes de ódio e somente poderia encontrar paz se ele libertasse a pobre moça. E houve uma pergunta, Theo, que acabou mexendo com o espírito perseguidor. Gostaria o amigo comunicante de agravar ainda mais suas responsabilidades, impedindo o progresso dessa moça? Então, Theo, foi a pergunta fatal para que o obsessor capitulasse e entregasse as suas mágoas nas mãos de Deus, Theo. Sidney, os nossos amigos podem estar se perguntando, seria real esse caso? E em Sim. sendo real, qual foi o desfecho, Sidney? Será que ela melhorou ou não? Foi real, sim. E a Marilda, no dia seguinte, telefonou para a Lucila, não sabia o que havia acontecido, mas estava muito melhor, feliz e confiante. E eu sou testemunha, Theo. Essa moça nunca mais desmaiou, Theo. Sidney, estamos preparados para a medicina da espiritualidade e a cura definitiva está muito longe ainda? Olha, eu fiz esse registro para todos com a alegria de transmitir um caso real. No entanto, será que a medicina terrestre no futuro poderá fazer muito mais uso para as criaturas humanas desses elementos, ampliando seus horizontes, passando a levar em conta não somente as causas físicas, mas também as causas espirituais das enfermidades? A verdade, Theo, encerrando a minha participação, a cura definitiva das dores, Theo, e das doenças somente será alcançada através da nossa renovação, através do perdão, através da nossa concentração numa vida melhor, mais espiritualizada, uma vida em que não pensemos somente nas conveniências pessoais. Até que isso aconteça, Theo, esperamos que os novos pesquisadores deem sequência aos seus passos e que, nesse século, a ciência humana possa ainda trilhar na busca dos insondáveis caminhos da cura. E com certeza nós torcemos e oramos para que isso aconteça. Queremos agradecer a sua participação aqui, assistindo-nos, ouvindo-nos e convidar você para na próxima semana estarmos juntos novamente. Ou comigo, Theo Oliveira, com Sidney Fernandes ou com algum dos outros convidados que nós sempre temos o prazer de receber. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam sempre com todos nós e até a semana que vem.